Fala pessoal, aqui é o Bernardo da Bitstamps e hoje vamos falar um pouquinho sobre as Privacy Coins, as moedas privadas no ramo das criptomoedas. Mas antes de falar um pouquinho desse assunto, eu gostaria de falar os pontos negativos e pontos positivos de ambos, o dinheiro físico e também dos cartões nas nossas transações diárias que a gente faz. Vamos começar com o dinheiro físico, pessoal. O ponto positivo do dinheiro físico é que ele providencia para nós uma certa privacidade, porque o único momento que a gente seria seguido pela instituição financeira, nossos bancos, por exemplo, é quando a gente vai no caixa eletrônico ou no nosso banco retirar aquele dinheiro. Então o banco é só nesse momento que ele vai conseguir saber, ok, essa pessoa retirou X quantidade de dinheiro nesse exato dia e nesse exato horário, por exemplo, tá? Mas a partir desse momento, o banco não tem como seguir nossos passos, o que a gente faz com aquele dinheiro. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser, que tem essa anonimidade para fazer o que bem entender com o nosso dinheiro. Só que o problema é que ele não providencia uma certa flexibilidade, entendeu? A gente não tem como fazer transações de quantidades muito volumosas, por exemplo, porque a gente não tem como guardar muita quantidade de dinheiro físico na nossa carteira, ou a gente até pode, mas não seria uma coisa que seria recomendada, eu diria assim, porque a gente nunca sabe se a gente perde a nossa carteira ou se a gente pode ser vítima de um assalto. E então, se guardar muita quantidade de dinheiro físico na sua carteira, você pode acabar perdendo todo aquele dinheiro. Por outro lado, a outra coisa boa do dinheiro físico é que ele é muito conveniente para transações que exigem um pouquinho de troco, ou para transações que, se você vai num lugar remoto, por exemplo, você teria que pagar em dinheiro físico, porque aquele local não aceita qualquer tipo de dinheiro eletrônico. Então, para falar um pouquinho, o ponto positivo é que ele é mais privado, mas ao mesmo tempo ele não é muito flexível. Agora vamos falar sobre os cartões. Os cartões são muito bons porque eles providenciam essa flexibilidade, essa portabilidade. A gente pode literalmente segurar um pedaço de plástico com uma tarjeta e poder fazer qualquer transação de qualquer volume de quantidade que a gente queira, por exemplo, assim. Só que o problema com os cartões é que sim, a gente acaba dando a nossa informação, os nossos dados para uma instituição terceirizada e a gente tem que acreditar que essa instituição não vai fazer besteira com a nossa informação. Eles não vão dar nossa informação para outras instituições, assim, disseminar a nossa informação sem o nosso consenso, por exemplo, ou se eles não vão ser vítima de um ataque de hacker e que aquela nossa informação vai ser roubada, por exemplo, assim, porque instituições financeiras são um easy target, né? Seria um alvo perfeito para hackers, porque é centralizado, é fácil de observar, é ali que eu vou atacar aquela instituição financeira. Então tem esse problema, tá, pessoal, de privacidade. A gente sempre ouve falar das pessoas que é sempre sugerível a gente usar uma mistura de ambos na nossa carteira, porque em caso o cartão falhar, daí eu posso usar o dinheiro físico. E por outro lado, se eu quiser fazer uma transação de volume maior e eu quero não correr risco de ter minha carteira roubada ou perdida, aí vem a conveniência do cartão para solucionar esse problema. Só que vamos falar sobre agora as Privacy Coins, as moedas privadas. Essas moedas privadas, elas vêm com o intuito de eliminar essas limitações que são presentes no dinheiro físico e também nos cartões. Porque, número um, elas providenciam o anonimato total para aquela pessoa. O único momento que o sistema conseguiria pegar o seu passo, a sua atividade, é quando você teria que comprar aquela moeda, tá? No momento que você compra aquela moeda, está no sistema que você comprou. Mas a partir desse momento, você pode engajar com qualquer tipo de transações que ninguém vai saber. Então é muito bom porque providencia essa privacidade. É a coisa mais perto ao dinheiro físico por causa dessa privacidade que providencia. Número 2, a flexibilidade. Por ser eletrônica, essas Privacy Coins providenciam para nós a flexibilidade de poder engajar com qualquer tipo de transação. Então ela elimina todas as limitações do dinheiro físico e dos cartões. E isso é uma coisa extraordinária, coisa excepcional, porque é o melhor de todos os mundos, eu diria assim. Quando se fala no apoio, na adoção, na disseminação, no suporte dessas moedas privadas, há dois grupos que se opõem nas suas opiniões, nos seus sentimentos em relação às moedas privadas. Um que vê essas Privacy Coins como uma certa ameaça, com um certo ressentimento, uma certa pulguinha atrás da orelha,
e o segundo que vê essas privacy coins como uma luta pela liberdade. Bom, o grupo que vê essas privacy coins com teor negativo seria as instituições governamentais, porque elas veem isso como um certo canal que facilita a transação de dinheiro ilícito da atividade criminal. O outro grupo que vê as privacy coins como uma maneira mais positiva seria o grupo das pessoas que têm mais pensamento libertário, um pensamento mais anarcocapitalista, que tem mais aversão a qualquer intervenção governamental na vida individual das pessoas, dos direitos individuais das pessoas, da privacidade das pessoas, por exemplo assim. E só para comentar, a Monero é a moeda privada mais famosa da atualidade, foi fundada em 2014, porém não vou entrar muito em detalhe nesse vídeo, mas eu gostaria de agradecer a sua paciência, o seu tempo, e se vocês puderem deixar o seu like e se subscrever no nosso canal, seria muito agradecido pela gente, porque a gente está engajado nesse projeto de disseminar informação sobre o ecossistema de criptomoedas, não somente para o Brasil, mas também para a Latinoamérica e também para o resto do mundo. Um abraço pessoal e tenham um bom dia!